Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. A partir de hoje, daremos início a uma série de Fuxicasts contando sobre os 4 temperamentos. Meu nome é Simone Guedes, eu sou mãe do Miguel, o meu filho mais velho, da Maria Clara, a minha filha do meio, e da Maria Tereza, a minha bebê de 6 meses. Semanalmente, entre gritos de crianças e pausas para a amamentação, estaremos aqui falando sobre o lado B da maternidade. Vem comigo! Estamos ainda em isolamento social, vivendo a nossa quarentena em família e eu prestes a voltar a trabalhar. Se você gostaria de ouvir um pouquinho mais falando sobre essa volta ao trabalho, como as coisas estão acontecendo por aqui, pode fazer uma maratona aqui no Fuxicast, que eu já gravei um episódio com a minha amiga Sandra Ludmilla, contando como é essa volta ao trabalho. E possivelmente nos próximos episódios eu devo gravar alguma coisa contando, especialmente por conta dessa volta em meio a uma pandemia, como as coisas estão acontecendo por aqui. Mas já tem um episódio prontíssimo, você já pode baixar ele, já pode ouvir por aí, assim que você finalizar este novo episódio. E hoje daremos início a um dos meus episódios favoritos. Já gostaria de considerá-lo assim, porque foi conhecendo o Dr. Ítalo Marsili há alguns anos que eu pude entender e conhecer um pouquinho mais dos temperamentos dos meus filhos e me preparar também para o mercado de trabalho, para as pessoas com quem eu tenho que lidar, sabendo que cada indivíduo tem a sua personalidade, mas que os seus temperamentos, que são seus eixos fixos, eles não mudam e que eu posso conseguir profissionalmente trabalhar e lidar com essas pessoas com uma facilidade melhor, compreendendo qual é o seu tipo de temperamento. Dr. Ítalo Marsili, ele é médico, psiquiatra formado lá pela UFRJ, é mestre em matrimônio e família pelo Instituto de Ciências da Família da Universidade de Navarra e trabalhou como psiquiatra forense no Rio de Janeiro. Ele também é autor de um blog, ele é autor de 2 best-sellers, entre ele Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, que é o livro que eu tenho, o curso que eu tenho dele também sobre os 4 temperamentos. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, conhecer ainda mais sobre os 4 temperamentos, eu recomendo que você compre o curso do Dr. Ítalo Marsili, compre o livro, estude e com toda certeza você não vai se arrepender, vai ser um ensinamento para a sua vida inteira. Aqui eu apenas vou dar algumas pinceladas naquilo que você pode conhecer, naquilo que você pode experimentar enquanto pessoa, no que você pode experimentar enquanto pessoa e como você pode aplicar e ser melhor na sua vida. Sempre me perguntam, Simone, como você faz com a rotina? Como você faz para entender os seus filhos? Como você faz para lidar? Você trabalha fora, você é dona de casa, você não sei... Olha, eu sou aluna do Dr. Ítalo Marsili. Eu sempre digo isso, eu digo com orgulho. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo. O Ítalo foi cotado para ser ministro, Gente, o Ítalo, ele é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. Ele tem uma família linda, ele é católico. Nós temos muitas coisas em comum e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais. Deixassem de tanto mimimi, deixassem de ser a pessoa frágil, matasse a pessoa frágil que tem dentro de vocês e se arriscassem um pouquinho para conhecer as pessoas, tirar aquilo que as pessoas têm de melhor de dentro delas e trabalhassem isso dentro de vocês, com a família de vocês. Então vamos lá ao nosso primeiro Fuxicast falando sobre temperamentos. Primeira coisa, sanguíneo e colérico são quentes. Guardem isso na memória de vocês. Fleumático e melancólico são frios. Por que eu tô falando isso pra você? Porque nós precisamos dividir em 2 etapas, em 2 eixos. Eixo quente e eixo frio. Isso eu vou dar mais detalhes quando eu for falar de cada um dos temperamentos. Hoje é apenas um apanhado geral. O temperamento, você precisa guardar essa informação.
O temperamento é uma estrutura mineral psicológica humana. Então, ela é uma estrutura fixa, que ela não vai mudar, sabe? Ele é um território conhecido e ali ele é uma estrutura fixa. Ele não vai mudar nunca. Você pode crescer, envelhecer, morrer, que o seu temperamento vai ser esse. Diferente da sua personalidade, que é uma estrutura vegetal, que ela cresce, ela muda, ela se desenvolve, você pode mudar de ideia, mudar de opinião, que tudo isso faz parte. A sua personalidade, ela pode ser mutável, mas o seu temperamento não. E é muito bom que você conheça cada tipo de temperamento para os pais e para os filhos. Então, nesse primeiro episódio, eu vou dar um apanhado dizendo que, além dos 4 temperamentos, nós temos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. E nós vamos falar sobre eles junto com os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Nos próximos episódios, vou falar para vocês sobre cada um dos temperamentos. Por exemplo, quando eu falar sobre sanguíneo, eu vou falar sobre ar. Então, quando eu falar sobre colérico, eu vou falar sobre fogo. Vou até colocar um efeito sonoro aqui para que facilite a identificação de vocês quando eu falar sobre esses elementos e sobre esses temperamentos específicos. Darei alguns exemplos falando sobre pais, comportamento dos filhos, e vocês vão se identificar em muitos deles. Uma coisa que eu gostaria de dizer, sempre que me perguntam, Simone, por que você fala que o Miguel é sanguíneo? Porque ele apresenta características de uma criança sanguínea. Um exemplo que eu posso já dar para vocês e adiantar. Miguel apresentava dificuldades na escola. O ano passado, na creche, a professora do ano retrasado, do ano passado, sempre me diziam: Simone, Miguel é inquieto, Simone, Miguel tem apresentado um comportamento completamente diferente, ele é muito aéreo, sabe? Aquela criança que faz toda a atividade e fica conversando com o coleguinha e aí ele é inquieto e ele não para, e chegaram a sugerir que ele tivesse algum tipo de transtorno. E eu disse, o Miguel, ele é sanguíneo. Vocês podem ficar tranquila. Para lidar com ele, eu vou ensinar vocês o que vocês precisam fazer. Mas elas são as professoras, como você ensinou? Eu precisei mostrar para elas que isso faz parte do temperamento dele. E que ele tem o positivo e o lado negativo dentro do seu temperamento, que ele precisa de ajuda para que ele consiga fluir dentro do seu temperamento para o seu comportamento ser melhor. Então, algumas dicas básicas eu vou dar para vocês, vocês podem aplicar, que vai funcionar na casa de vocês. Por hora, esse é apenas o episódio de introdução. Para você conhecer um pouquinho mais do Dr. Ítalo, pode seguir ele nas redes sociais, @ItaloMarcilli. E se você gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre os temperamentos, nos próximos episódios eu vou contar um pouquinho para vocês como as coisas funcionam, como eu conheci, qual é o meu temperamento, o temperamento dos meus filhos. Tenho algumas anotações aqui e vocês vão adorar conhecer sobre isso. Tudo bem? Por hoje, fique claro, temperamento não muda, personalidade pode mudar, cresce, muda, desenvolve, mas o seu temperamento, ele não vai mudar, ok?